Olá, pessoal! Nesse nosso quinto vídeo para a disciplina Filosofia Jurídica, nós vamos dar prosseguimento aos estudos acerca das origens do positivismo jurídico. Bom, o estudo, a compreensão do positivismo jurídico, de suas origens, nos faz pensar em algumas questões, como, por exemplo, pode haver estabilidade jurídica se a lei não for a única ou pelo menos a principal fonte do direito? Esse direito poderia ser chamado de positivo sem uma lei única? A segurança jurídica depende de uma lei posta, positivada, codificada? É possível um sistema jurídico não codificado? É possível um direito separado da moral? E como conceber um direito separado da moral? Essas negações são importantes para compreendermos que o positivismo jurídico ele é fruto de uma tentativa intelectual de separar o direito da moral. Então, esse é um pressuposto que nós temos que ter para entendermos o positivismo jurídico e a sua evolução no tempo e no espaço. O positivismo jurídico, em uma de suas vertentes, ele pretende codificar o direito, colocar todas as normas daquela sociedade em um único documento, codificando, pondo em um código só todas as normativas, todas aquelas normas que regem aquela sociedade. Portanto, a tradição do pensamento jurídico ocidental é a separação entre o direito positivo e o direito moral. O direito moral, o direito natural. Já no período moderno, influenciado pelas ideias iluministas e pelo racionalismo, o pensamento filosófico ele começa a buscar uma autonomia em relação ao direito moral, ao direito divino, ao direito natural, chamado processo de laicização. E com isso ele busca, na razão, o fundamento da moral em um processo de ruptura com a ideia de que o direito deveria incorporar a lei divina. Porque como vocês viram, quando estudaram o justnaturalismo, o que significa o justnaturalismo? Seria o direito natural, seria aquela corrente de pensamento, que entende que o direito provém da natureza, provém dos deuses ou provém de Deus. Então, o positivismo ele vem para romper com essa ideia e separar o que são normas morais das normas sociais que são construídas pelo homem. E a partir de cada escola, nós vamos ver que elas têm concepções diferentes. Nos vídeos passados, nós vimos a escola histórica do direito, que vai partir do entendimento que as normas sociais elas têm que ser frutos da história do homem, elas têm que respeitar as tradições, os costumes, e por isso a escola se chama histórica, porque ela tem a característica principal dela é o historicismo, que leva em conta toda a trajetória do povo no tempo e no espaço. E essa escola histórica, ela predominou na Alemanha, e nós vamos ver que, por outro lado, nós tivemos a escola da exegese, que predominou na França, e a escola da exegese, ela primava por uma codificação, por reunir todas as normas espalhadas que estavam no reino francês em um único documento, porque ela entendia que as normas espalhadas, elas representariam, na verdade, uma arbitrariedade da história, que o que deveria haver seria um consenso de quais são as normas que deveriam ser impostas socialmente. Então, é com Hugo Grosso, considerado o pai do direito constitucional, que nasce o direito natural, apoiado na importante ideia de que uma hipótese na qual não haveria Deus deveria permanecer, assim, uma moral. Então, ainda que não entendêssemos pelas leis divinas, nós deveríamos entender por uma lei moral, uma lei pautada na moral. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo onde eu explico a diferença entre o direito e a moral e a relação que há entre o direito e a moral. Aqui no meu canal tem um vídeo só sobre isso, tanto para a disciplina de ontologia, como para a disciplina filosofia jurídica. Essa moral, ela seria um ditame da justa razão, destinado a mostrar se um ato é torpe ou necessário, a partir da própria história racional do homem. Esse processo histórico, ele é cruel com o direito natural, porque ele vai romper, ele não vai mais reconhecer o direito natural como um direito, vai reconhecer apenas as normas
socialmente convencionadas como direito. Então, ele simplesmente deixa de ser direito a partir dessa visão do juspositivismo. O direito positivo passa a ser a única forma de expressão do direito. Então, o direito positivo, que é aquele direito posto, aquele direito positivado, ele passa a ser reconhecido como o direito. E o direito natural deixa de ter o seu reconhecimento. Então, esse fenômeno, ele ocorre exatamente na passagem da sociedade feudal, que era aquela sociedade onde o poder estava descentralizado, espalhado entre os senhores feudais, e sai dessa sociedade feudal e vai para a sociedade considerada o início da sociedade moderna, do Estado moderno, em que esses poderes todos espalhados nas mãos dos senhores feudais, ele passa a ser concentrado na mão de uma única pessoa, de uma única instituição, na mão de um único representante do povo, que seria o Estado, na figura do príncipe. Então, nos vídeos anteriores, nós vimos a manifestação desse positivismo jurídico a partir das ideias da escola histórica e a partir das ideias da escola de exegese. Hoje, nós vamos ver essa concepção do positivismo jurídico a partir da escola analítica, também chamada escola analítica de jurisprudência. Já vou antecipar para vocês qual que é o cerne da compreensão da escola analítica. A escola analítica, ela parte do pressuposto de que os conceitos, as categorias, os termos jurídicos, eles devem ser analisados categoricamente, sistematicamente. Só assim seria possível compreender e apreender a sua finalidade e o seu sentido. Mas essa análise sistemática, ela é feita de forma que não leve em consideração a moral ou os valores éticos que estão impregnados nessa norma. Então, a escola analítica ela vai se difundir na Inglaterra, e seu principal autor é John Austin, que viveu entre 1790 a 1859, que é considerado o fundador dessa escola. Então, a compreensão dos ideais dessa escola perpassa pela compreensão do pensamento de John Austin também. Então, o que nós vamos ver aqui, muito é o que John Austin defende, que na verdade representa o pensamento dessa escola. Fortemente inspirado pelas ideias de Adam Smith, Bentham, Jeremy Bentham, Austin herdou a paixão pela classificação, pela legislação e pela codificação. A partir de influências teóricas advindas desses autores, em especial de Bentham, Austin mostrou-se preocupado em introduzir um enfoque analítico no ambiente e no âmbito da teoria do direito. E com isso, ele publicou em 1832 aquela que seria considerada a sua obra principal. Numa tradução livre para o português, seria A Delimitação do Objeto do Direito. Considerando que essa escola ela é também uma manifestação do positivismo jurídico, é importante a gente entender que ela entendia que o direito tinha por objeto apenas as leis positivas, não interessando os valores ou o seu conteúdo ético. É o que diz Austin na seguinte passagem: a ciência da jurisprudência se ocupa com leis positivas, ou simplesmente com leis em sentido estrito, sem considerar a sua bondade ou maldade, sua justiça ou injustiça. Contrapondo-se aos rumos justnaturalistas da sua época, Austin empreendeu esforços no sentido de estabelecer, organizada, sistemática e analiticamente, os aspectos conceituais do direito, buscando assim promover a separação entre o direito e a moral, embora ele admitisse existir moral em torno do direito. Embora ele reconhecer que existisse conteúdo moral nas normas jurídicas, no âmbito do sistema jurídico. Afirma Austin, o direito existe independentemente de ser justo ou injusto, isto é, sua validade deve ser aferida sob o aspecto conceitual e não a partir de fundamentos morais. Uma lei existente é uma lei que existe, ponto. Independente se essa lei é boa ou má. Então, independente se nós concordamos ou discordamos, aprovamos ou reprovamos aquela lei,
Se ela existe, ela é uma lei existente. Esse é um dos critérios de análise dele. Ou seja, o critério é afastar o valor moral eventualmente contido na norma. Quando eu falo valor moral, por exemplo, seria a questão de você avaliar uma norma e pensar, essa norma é justa? Essa norma é injusta? Então, essa análise, a partir de conceitos morais de justiça, para Austin, atrapalharia a análise do conceito jurídico, do conceito encontrado naquela norma. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, sobre promessa. Quando você procura conceituar o termo promessa, você não quer dizer necessariamente o que vem a ser uma promessa, mas sim as implicações do ato de prometer. Então, esse é um tipo de exemplo que ele dá para a gente poder entender o que seria uma análise de um conceito. Então, Austin não admirava a expressão direito natural, porque, para ele, essa expressão ela ensejava um entendimento a partir de conceitos como, por exemplo, leis naturais. O direito natural nos remeteria à ideia de leis naturais, como, por exemplo, a lei da física, a lei da gravidade. Então, para ele, essa expressão direito natural deveria ser evitada. Isso por quê? Se o apelo aos direitos naturais é apenas um apelo à moralidade, então os direitos naturais não passam de direitos morais. E aí, mais uma vez, ressaltando, por que ele faz essa crítica, por que ele faz essas considerações? Porque ele tenta, a todo momento, separar a moral do direito. Mas para ele, ainda assim, a moralidade ela tem um termo ambíguo, que pode se referir tanto ao código moral convencional, um código positivo de uma comunidade, ou também um código moral ideal, aquele código ideal proclamado por Deus. Então, se o apelo for à consciência moral, por exemplo, essa moral coletiva, ainda em desenvolvimento da comunidade, deve ser entendido como um referente a um direito divino. Mas, para ele, ainda assim, há dois tipos de direitos divinos. O direito que é revelado e o que não é revelado. O revelado, por exemplo, são esses que constam na Bíblia, nos documentos religiosos, que são feitos, elaborados a partir de uma inspiração divina. Então, a partir de uma inspiração teórica buscada nas reflexões de Bentham, que foi uma das pessoas que o inspirou, Austin concebeu o direito como um autêntico conjunto de comandos, ordens, mas associadas também à coerção, vindos de um soberano, cujo exercício de poder é ilimitado. Então, Austin concebeu a seguinte ideia: o direito como um autêntico conjunto de normas, e essas normas são ordens e também são sanções, e essas ordens elas vêm de um soberano, e esse soberano ele tem um poder ilimitado, de forma que ele mesmo não se submete às normas que ele cria. Então, ele vai dizer, razão pela qual este poder não se submete ao próprio direito por ele estabelecido, podendo utilizá-lo, portanto, como um instrumento de poder, que futuramente, depois em próximas aulas, nós vamos estudar, a partir dessa ideia de poder, comando, sanção, a teoria imperativa do direito. Austin assume como tarefa de sua formulação teórica separar o objeto do direito dos elementos que frequentemente são tomados equivocadamente como jurídicos. Ele vai construir a ideia de chave teórica do direito, ou chave da teoria do direito. Os elementos que compõem essa chave do direito são a noção de soberano, a noção de comando, sanção, e a noção de hábito de obediência. Então, ele vai explicar. As definições de direito, soberano, sociedade políticas são separadas. São separadas das discussões políticas e filosóficas, que as contaminavam e reafirmadas sobre novas bases a partir de claras distinções entre direito, moral e religião. Então, Austin vai separar as definições direito, soberano e sociedade e vão depois reafirmar esses conceitos, direito, soberano e sociedade política, a partir de novas bases, de forma que vai distinguir o direito, a moral e a religião. Isso para quê?
Para ele atingir tal finalidade, por exemplo, ele vai adotar um método de análise lógica, que significa decompor o objeto do estudo em vários aspectos, distinguindo aqueles necessários daqueles acidentais. E dentre esses necessários, ele vai distinguir os que são características do direito e os que são comuns a qualquer outro campo do conhecimento. A ideia de comando e a de sanção mantém relações próximas com a noção de soberano. Ele explica para a gente. Porque o comando é a ordem ou o desejo editado ou pronunciado pelo soberano, e a sanção é a consequência do seu não atendimento, é a consequência do seu descumprimento. E essa manifestação do poder soberano, ela corresponde ao mal que ele pode infligir se o seu desejo é ignorado ou desobedecido. Então, é necessário ter acoplado à ideia de comando uma sanção. Sem a sanção, não faz sentido aquele comando. Então, portanto, comando é a expressão de um desejo, cujo objeto é alguém fazer ou não fazer algo de acordo com este desejo. Mas isso só não basta. É preciso que este desejo venha acompanhado de um mal a ser imposto, em caso de desobediência. Assim, a definição de comando, ela implica também em dever e sanção. Austin buscou delimitar a ciência do direito utilizando da teoria utilitarista de Bentham, com os desenvolvimentos teóricos do bandectismo alemão no estudo do direito romano. E assim, ele lançou bases primitivas do positivismo jurídico analítico, sendo sua teoria um esforço conceitual de esclarecimento terminológico a respeito da matéria jurídica. E seu grande objetivo era identificar as principais características do direito positivo. Em sua primeira lição, Austin deixa claro que a ciência do direito tem por objeto o direito positivo. Então, perceba mais uma vez que ele reafirma qual é, então, o objeto do direito, da ciência do direito. O objeto da ciência do direito é o direito positivo. Então, ele exclui dos objetos da ciência do direito o direito natural, porque é como se nós tivéssemos um direito natural e um direito positivo. Para o positivismo jurídico, o que vai interessar, vai ser importante, é o direito positivado, é o direito posto. É aquele direito pensado socialmente para existir, elaborado, e não aquele direito adquirido ou inspirado ou reconhecido a partir da observação natural das normas naturais. Por exemplo, se nós ficarmos observando sistematicamente a natureza, nós vamos observar que a natureza ela tem as suas próprias leis. Uma inegável é a lei da gravidade, mas ela tem outras leis que, se nós ficarmos observando atentamente, sistematicamente, nós vamos identificar essas leis e nós vamos incorporá-las no nosso sistema jurídico como uma norma social. Essa é a ideia básica do justnaturalismo. Além dessa ideia da natureza, do direito que provém da natureza propriamente, nós temos direitos que vêm dos deuses, a depender da corrente de pensamento, e nós temos também direitos que vêm de Deus, porque nós temos a teologia, que vai explicar, a cosmologia, que vai explicar essa questão do cosmos. O que a gente tem que saber é que o direito positivo, o positivismo jurídico, ele vai descartar a possibilidade de que essas normas naturais, elas integrem o sistema jurídico. Vai reconhecer como normas sociais, normas jurídicas, aquelas que são pensadas, postas, elaboradas para o homem pelo homem. Então, Austin vai dizer em relação àquela questão da sanção. Mas não basta haver o comando e a promessa de sanção. Tem que haver a sanção no caso de descumprimento. Então, para Austin, somente as leis emitidas por soberanos devem ser objeto próprio da teoria geral do direito e, portanto, do direito positivo também. Para ele, soberania também é um conceito-chave
e que deve ser compreendida da seguinte maneira: leis que foram postas por outra pessoa, que não o soberano, não constituem um direito positivo. Por exemplo, leis divinas, leis entre pessoas particulares que celebram determinados contratos, regras entre si, regras de moralidade, de forma que o objeto da jurisprudência exige uma separação conceitual entre o que é um comando e o que não é. A ideia de soberania possui dois elementos: o hábito de obediência da generalidade dos súbitos e a ausência de hábito de obediência do súbito para qualquer outra pessoa. O conjunto do soberano e seus súditos forma a sociedade política independente, outro conceito-chave na teoria de Austin. É independente por não se subordinar a qualquer pessoa externa, e a política por se estruturar de forma hierárquica na divisão entre o soberano superior e súditos inferiores. Com essa ideia, Austin pretende marcar os limites da teoria jurídica, não sendo o trabalho do jurista avaliar as causas da desobediência ou as causas da obediência, ou a legitimidade ou não do soberano. Outro aspecto importante de sua teoria está na eliminação do direito internacional e do direito constitucional do campo de estudos da ciência do direito. Isso porque não há subordinação entre a comunidade internacional. Em seus estudos do pandectismo alemão, Austin é colocado em contato com o direito romano, tendo então defendido a simplificação do ordenamento jurídico por meio da codificação. E para ele, os costumes, eles só se tornam direito posto após a decisão dos juízes. Então, ele reconhece a possibilidade dos costumes serem reconhecidos como normas jurídicas, porém, somente após a decisão dos juízes que iriam utilizar os costumes, por exemplo, em algumas decisões. Austin esclarece que o estudo do direito está organizado em dois campos. 1. A descrição do direito como é. 2. E a descrição do direito como deve ser. A descrição do direito como deve ser corresponde ao campo da ciência da legislação, que visa aprimorar o conteúdo do direito, que seria uma análise abstrata por parte do legislador. A descrição do direito como é teria caráter expositivo e visaria a explicar o funcionamento do direito vigente. Esse seria, então, o campo próprio da ciência do direito. Caberia à teoria geral do direito a descrição da forma como as ordens jurídicas desenvolvidas operam, sem ater-se às características pontuais do funcionamento dos direitos nacionais. Dessa forma, Austin concluiria sua análise conceitual do direito positivo, porque o direito para ele é o direito positivo, com uma classificação abrangente do ordenamento jurídico que visava promover a clareza e a segurança jurídica por meio de sua organização racional. Como trabalho conceitual, essa classificação pretendia ser um primeiro passo em direção à posterior codificação do direito inglês, objetivo ardorosamente defendido por Austin e por outros discípulos de Bentham. Os trabalhos de Austin foram objeto de severas críticas, visto que seu trabalho tinha algumas contradições. Mas tais críticas, na realidade, parecem ser um anacronismo, porque elas só vieram depois de muito tempo da sua obra ter sido publicada, quase que um século depois. Então, portanto, essas críticas não invalidam o trabalho que Austin desenvolveu, porque foi um esforço de organizar toda a teoria geral do direito. Kelsen, por exemplo, via o pandectismo alemão como ultrapassado e centrou sua crítica na ideia de comando, que não poderia estar organizado em torno da ideia do desejo do soberano, principalmente com o desenvolvimento das democracias e dos parlamentos, nos quais seria difícil definir onde estaria tal desejo, organizando a partir daí sua visão de separação entre o direito do ser e o direito do dever ser. Hart, que é um outro autor que vai criticar o pensamento de Austin,
ele faz uma crítica mais sistemática, principalmente por meio de sua teoria metafórica do direito e da ordem de um assaltante. Ele traz um exemplo seguinte. Para Hartner, a compreensão do direito como uma ordem coercitiva seria uma limitação, já que a ordem do ladrão também teria o elemento de sanção. Então, o direito teria que ser mais do que isso, do que um comando, sanção. Ele teria que ter uma característica genérica, uma característica de ser geral, uma característica de ser permanente e com efeitos e eficácia para todas as pessoas. De forma que a ordem do assaltante, ela não teria esse caráter, vez que ela é pontual, ela é residual e ela é individual. Por fim, registra-se que Austin era crítico do sistema vigente do common law, vendo grandes problemas como insegurança, instabilidade, chegando a apresentar argumentos pela superioridade da legislação em relação ao direito judicial. Então, a gente percebe aqui já a tendência de Austin a defender uma codificação, ainda que ele também tenha apresentado críticas ao sistema francês, ao sistema de codificação francês. Para ele, o direito judicial é sempre necessariamente confuso, visto que não aponta claramente os fatores que compõem a norma. Esse direito judicial seria o direito a partir de precedentes. Seria o common law, aquele sistema jurídico que não existe um código, uma norma, mas existem vários julgados, vários precedentes, que no caso concreto o juiz vai aplicar. Então, ele vai criticar esse chamado, o que ele chama de direito judicial. E aí ele vai confiar no direito legislativo. E ele diz o seguinte: já o direito legislativo pode ser claro, desde que seja bem redigido, capaz, então, ser compreendido pelos súditos e imediatamente aplicado, sem maiores questionamentos interpretativos. Austin reconhece que o direito de códigos não teria como eliminar o problema da ambiguidade e da obscuridade. Perceba a crítica aí de Austin à codificação. Um código, por mais racional que fosse, não seria capaz de antecipar problemas futuros. É o que eu disse em relação à análise abstrata que o legislador faz, diferente da análise concreta que o juiz faz no julgamento de cada caso. É assim que Austin distingue o código, a forma, o código de seu conteúdo, já que mesmo em um código bem feito, problemas não regulados irão existir. Então perceba o seguinte, que Austin, ao mesmo tempo em que ele não reconhece o sistema common law como o melhor sistema, por ele entender haver falhas, fragilidades, e o juiz, num caso concreto, poder cometer eventual arbitrariedade, ele também critica a codificação, porque ele entende que o legislador, numa análise abstrata, não tem condições de prever todas as situações futuras. Por exemplo, o que o legislador pode é, a partir do anseio social, a partir de demanda social, da necessidade social, pautar normas. Procurar, a partir de uma necessidade social, ele pensar em normas para evitar outros conflitos ou a repetição desses conflitos. Mas ele não tem como prever todas as possibilidades de conflitos que ainda não surgiram. Então, essas são as críticas de Austin ao sistema de codificação, ao civil law e ao common law, ressaltando que o pensamento dele, século XIX, se desenvolveu na Inglaterra, e ele é o fundador, considerado o fundador da escola analítica do direito, porque ele tinha como método a compreensão do direito por meio de uma análise em que ele separaria o direito da moral, e a sua teoria, ela é uma teoria que, junto com a teoria da escola do direito, que prevaleceu na Alemanha, e a escola da exegese, que permaneceu na França, elas vão formar um arcabouço de teorias para a compreensão do positivismo jurídico que estava naquela época florescendo. Bom, feitas as considerações, eu encerro a exposição e aguardo os comentários de vocês, tá bom? Um abraço, gente!